Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Porque a igreja celebra hoje essa solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, ainda junto. Pedro e Paulo são para a igreja, são para o cristianismo, são para os cristãos duas colunas, duas grandes colunas que participaram no nascimento da igreja, no crescimento da igreja, na firmeza da igreja, na fé cristã. Essa é a característica dos dois, de Pedro e de Paulo. São pessoas que trabalharam muito no crescimento da fé cristã, na propagação do Evangelho, no crescimento e firmeza da igreja nascente. Por isso são duas colunas do cristianismo. A antífona da entrada deste domingo nos diz: eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos do Senhor. São palavras muito, muito bonitas. Se tornaram amigo do Senhor. Essa antífona fala tudo do porquê desta festa. Caríssimos irmãos e irmãs, cada santo que nós conhecemos é a proposta concreta do aspecto do Evangelho. O que eu queria dizer por aí? Cada santo é um modelo, é aquele cristão que acolheu a proposta do Evangelho e que viveu esta proposta do Evangelho. Por isso, cada santo tem uma história própria. E cada santo se destacou num aspecto bem particular. Tem santos que se destacaram na caridade. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, São Vicente de Paulo e outros. Tem santos que se destacaram no zelo apostólico, no zelo pela missão. Por exemplo, São Francisco Xavier, que viajou na Ásia, na China, que evangelizou a Ásia. Se destacou no zelo apostólico. E são muitos. Cada santo revela um aspecto do Evangelho. Cada santo é aquela pessoa que acolheu a palavra do Evangelho e que viveu esta palavra do Evangelho. Por isso, para nós, os santos são modelos. Primeiro, são nossos irmãos cristãos, mas sendo cristãos, são bons cristãos que acolheram a palavra, que aceitaram a palavra e que focaram num aspecto, que deram a vida por causa da palavra, por causa de Jesus, por causa do Evangelho. São modelos para nós. Por isso, cada vez que nós celebramos
a festa de um santo, a igreja nos convida a ler, a meditar, a aprofundar a história desse santo e, por que não, a copiar de uma certa maneira, a imitar de uma certa maneira, a viver também igual a eles. Hoje, celebrando a solenidade desses grandes santos, que são Paulo e Pedro, a igreja nos chama também a ler, a meditar, a imitar a vida cristã, a espiritualidade de Paulo e de Pedro. Eles têm a nos ensinar. Mas no que é que esses dois santos, Pedro e Paulo, se destacaram para nós? Paulo e Pedro são dois santos que se destacaram no início da igreja, no início do cristianismo. O cristianismo estava nascendo na mão de Paulo e Pedro. E quando a igreja estava nascendo, o cristianismo estava se propagando, Jesus não estava mais. Jesus confiou a missão nas mãos desses dois. Fisicamente, Jesus não estava mais com os discípulos. Confiou a responsabilidade a Paulo, confiou a responsabilidade a Pedro. E nós acompanhamos no livro dos Atos dos Apóstolos como é que o Pedro, Paulo, junto com os demais, trabalharam implantando a igreja, espalhando o cristianismo, fortalecendo as igrejas nascentes, fortalecendo os cristãos desanimados. Olha como é que eles trabalharam. Se hoje nós temos a fé cristã, nós temos a igreja, nós temos o cristianismo bem estruturado, firme, é graças ao trabalho desses homens. E neles nós vemos a firmeza, a grande firmeza. Viveram muito a perseguição, mas nunca deixaram. Nós vemos o zelo apostólico. No Paulo, por exemplo, de maneira particular, grande zelo. Nós vemos no Pedro esse sentido de liderança e de firmeza na fé, apesar da tortura. E a primeira leitura deste domingo que nós ouvimos, dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, nos apresenta aqui a prisão de Pedro. Pedro está na prisão. Pedro está sendo torturado por causa do Evangelho. Porque ele não desistiu de anunciar o Evangelho, ele não desistiu para levar adiante a palavra de Deus, para construir a igreja. Ele não desistiu. Ele não desistiu de falar em nome de Cristo, de falar de Cristo. Por essa razão que Paulo é perseguido, Paulo é torturado, Paulo está na prisão. Ele não deixou. Ele não se separou de Cristo, ele não se separou do amor de Cristo, como fala Paulo. Não se separou. A fé firme, mesmo na perseguição. E na segunda leitura de hoje também, onde o Paulo está despedindo do seu filho Timóteo. Paulo escreve essa carta na prisão. Ele está na prisão. Ele sabe, ele sente que talvez não vai sair de lá. Ele sente que talvez vai morrer. E por isso ele escreve essa carta a Timóteo, o seu discípulo, para encorajar Timóteo. Primeiro, ele escreve essa carta no tempo que Timóteo quase estava para desistir. Estava muito triste, abalado. Ele escreve encorajando Timóteo
também lhe dizendo que sim, ele trabalhou, ele fez a sua parte, ele guardou a fé, ele não desistiu do evangelho. Mas agora chegou a sua vez de voltar para o Pai, de morrer. Ele combateu o bom combate. Mas ele tem a fé, a firme certeza que fez o seu trabalho e receberá também de Deus a coroa reservada por ele. É coroa de justiça. Coroa que vem de Deus. Deus é o justo juízo. Ele que não esquece o trabalho, as obras do justo. E vai recompensar Paulo neste momento. Esse texto nos mostra ainda os traços de Paulo. Fortalecer a igreja, fortalecer a fé dos discípulos, e nos dá os traços do seu trabalho, da sua espiritualidade. Ele testemunha também que durante esse tempo de evangelização, ele sofreu, mas o Senhor estava com ele. É esse Senhor que o libertou da boca do leão. É esse Senhor que o libertou de todo o mal e que o salvou para o reino celeste. O que tem em comum na primeira leitura? Pedro foi salvo da prisão. A mão de Deus agiu para salvar Pedro. E aqui, na segunda leitura, Paulo também está falando, está mostrando isso. Deus também o salvou. O Senhor o salvou da boca do leão. Então, os dois são pilares, são colunas da igreja, que trabalharam na construção da igreja, na firmeza da fé, no encorajamento dos irmãos. Os dois se caracterizam pelo zelo apostólico, pelo trabalho de evangelização, mesmo na fome, mesmo na tribulação, mesmo na perseguição, como fala o Paulo. E no evangelho de hoje, já Pedro vem dar o seu sim, vem dizer quem é Jesus. Tudo está lá. Essa fé de Pedro, essa firmeza de Pedro, esse zelo de Pedro está enraizado no que ele tem no coração sobre a pessoa de Jesus. Ele trabalha em nome de Jesus, ele trabalha por causa de Jesus, só porque ele sabe quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias. Ele professa aqui o que ele tem no coração, o que ele entende de Jesus. É em nome desta fé em Jesus que Pedro arrisca a vida, que Pedro não desiste. Celebrando esta solenidade, você, meu irmão, minha irmã, também é convidado a dizer quem é Jesus para você. É daí que começa tudo. É em função do que você fala de Jesus, da sua fé na pessoa de Jesus, que você se dedicará, que você orientará a sua vida, a sua fé cristã. Que você se dedicará para Jesus. Tudo depende de lá, não é o acaso. É em nome do que Jesus representa para Pedro e para Paulo, que eles não ouviram os homens, eles não ficaram com medo das perseguições, eles não obedeceram assim aos homens, mas obedeceram a Jesus, ao mandamento de Jesus. Jesus é o patrão para Pedro, o patrão para Paulo, ele que manda, é a ele que precisa obedecer. Por isso o Pedro falou também, nós precisamos obedecer a Deus do que aos homens. Veja, irmão e irmã, por que é que nós celebramos esta solenidade. Paulo e Pedro são os santos que viveram neste mundo
que plantara a igreja, que regara a igreja com seu sangue e que bebera do cálice de Cristo, isso é a perseguição, isso é que passara pelo martírio, e em virtude de tudo isso se tornara amigos de Deus. Vocês também sejam amigo de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.